noite e dê um bom dia ao seu vizinho na paz de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom poder estar aqui neste dia tão abençoado que o Senhor nos proporcionou, né, irmãos? Olha só esse relato do telão. Daniel capítulo 4, versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os teus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então nós estamos vendo a conversão de um homem que foi um homem cruel. Os leitores da Bíblia, quando vai ler a biografia desse homem, viu que esse homem fez coisas terríveis para Deus salvar, nem que seja para humilhar o cabra, para o cabra reconhecer que Deus é Deus, ele salva. E nós vamos ver esse homem no céu, quando nós formos para lá. A gente fala, Nabucodonosor, cada loucura que você fez lá, ele vai falar, é porque eu estava sem a presença do Deus poderoso. Vamos orar agora no coletivo? Graças a Deus. Senhor, a sua igreja se reúne aqui para que nós venhamos aqui adorar o Senhor nesta manhã e receber as informações para que nós precisamos, ó Pai. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha tomar as nossas vidas nesta manhã. Que o Senhor venha falar em nossos corações nesta manhã. Nessa manhã que o Senhor venha exaltar a sua glória no nosso meio. E que o Senhor se sinta honrado, Senhor, de estar aqui e receber, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. E também nós te agradecemos pelo Senhor ouvir as nossas orações. Pai, nesta manhã, ó Deus querido, neste primeiro domingo do mês de junho, metade do ano, Senhor, já estamos, ó Pai. E até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos abençoado. E também quero, Senhor, estender a minha oração para as pessoas que estão enfermas, ó Pai, para aquelas que perderam, Senhor, os seus entes queridos, que o Senhor conforte esses corações, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Chamar o Jacobo, nós vamos cantar o hino 36 da harpa. Enquanto ele vem chegando aqui, eu estava agora no finalzinho da oração, orando ali, e o Senhor disse que tudo que ele está fazendo agora é um avivamento. Eu falei, mas Deus, um avivamento de uma forma trágica? Às vezes a gente pensa que o avivamento vai vir no momento de bonança, no momento de paz entre as nações. E o que Deus está fazendo nesses últimos dias, permitindo, esse vírus que chegou, é para avivar aqueles que estavam mortos nos delitos e pecados. E eu tenho certeza que desde o ano passado, de quando começou essa situação, muitos, e por que não dizer toda a humanidade, começou a pensar na sua vida de uma forma diferente. Como eu estou vivendo? Como têm sido as minhas ações? O que acontece se eu morrer? E pessoas próximas a nós partindo. E cada vez que isso acontece, ou pessoas perto de nós sendo infectadas, algumas partindo, e a gente vê, poderia ser eu. Então a gente começa a pensar, e Deus vai avivando a nossa alma, através das tragédias. Ao nosso ponto de vista, é tragédia. Para Ele é a oportunidade para o ser humano melhorar. E que Deus seja louvado nesta manhã, que nós estamos com os ouvidos atentos e com os olhos bem abertos, porque daqui para lá a gente não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe, está tudo incerto. Daqui a pouco dá um tranca-tudo, acaba o pão, acaba o arroz, acaba o feijão, abre a geladeira, não tem, e aí? Aí é a oportunidade de exercitar a fé. Aí Deus vai mostrar quem é e quem não é, quem tem fé e quem não tem. Por isso, irmãos, desprenda-se da matéria e grude com o Espírito Santo. Aí tudo vai bem. Aí se faltar abrir a geladeira não tem nada, vai na despensa não tem nada.
Vá até o profeta que ele vai falar para você. Pede as vasilhas emprestadas aos seus vizinhos e o pouquinho que tem você vai encher, vai encher, vai encher, vai multiplicar. Vai ter para você, para a tua família, até para as pessoas que te ladeiam. É assim que Deus faz. Perca tudo. Podemos perder tudo como Jó perdeu. Jó não perdeu a esposa. E olha que a esposa chegou, amaldiçoou esse Deus e morre. Jó ficou fiel ali a ela. Não perdeu a esposa. Perdeu dinheiro, riqueza, empresa. Perdeu a saúde. Perdeu a hombridade. Foi para o lixão, ficou em cima do lixão, pegava o caco de telha para coçar, porque ele já tinha coçado com a unha, tinha feridas. O cheiro de Jó era um cheiro podre, porque a doença trouxe isso. Um cheiro de podridão. Por isso ele se assentou no lixão, como se dizendo, eu sou igual a isso aqui. Quando os amigos chegaram, ficaram lá alguns dias lamentando, e ao abrirem a boca, em vez de ajudar, atrapalharam, porque chegou com julgamento. Está passando por isso porque pecou. Está passando por isso, está perdendo as coisas porque deixou os caminhos de Deus. E aquele homem era um homem justo. Ele não era um homem que brincava. Ele era um homem firme em Deus. Ele não era um homem meio lá, meio cá. Ele já tinha firmeza. E mesmo assim os olhares julgadores está passando por isso porque abandonou a Deus. E Jó perdeu. A única coisa que Jó não perdeu foi a fé. Eu posso perder tudo, você pode perder tudo. Mas não vamos perder nossa fé. Porque a fé é a certeza de que mesmo perdendo, nós vamos sempre cantar, cheguei nu e nu vou voltar. Vou deixar tudo aqui, tudo que tenho fica e levo tudo que sou. Deixamos tudo que temos e levamos tudo que somos. Por isso nessa manhã o Senhor já começa a falar, alinha os joelhos, anda na presença dEle, de cabeça erguida, porque Deus não tem se agradado de algumas ações, principalmente quando estamos sozinhos. O homem não vê, mas Deus vê, e o espírito dele se entristece, e ele vai usar tragédias para trazer o avivamento que ele necessita e que ele espera. Não vamos tentar entender Deus, irmão. Deus trabalha da forma dele. Deus trabalha do jeitinho dele. Se estamos vivos aqui, agradecemos a ele por tudo, porque nós não somos melhores do que as pessoas que partiram. Às vezes somos até piores do que elas. E Deus levou elas. Por que estamos aqui ainda? Ele está nos dando oportunidade para melhorar. Aleluia. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Aleluia. Eu tenho de Jesus saudades, ó, quando é que eu vou? Oh, glória. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Olha que promessa linda. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já. Aleluia, Senhor. Nossos pecados, meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me
Aleluia. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir? Oh, que maravilha! É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei. Aponte alguém assim e diga assim, ó. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Oh, enquanto isso, sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Ouça os passos dele, seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia. Oh, glória. Orebalassúria. Aleluia. Nenhuma beleza deste mundo se compara ao céu. Os passarinhos, as belas flores, as praias, nada se compara ao céu. Ah, Senhor, e nós não estamos vendo a hora, ó Pai, do Senhor vir nos buscar, Senhor. Deus, a impressão que tenho todo dia, parece que estamos vivendo um pesadelo. Aleluia, e é uma realidade, Senhor. Quando nós acordamos, a gente vê que não é um pesadelo, é uma realidade, ó Pai. A gente abre, Senhor, as notícias e vê quantas pessoas morrendo. Tanta gente só não tem, Senhor, tristeza. Nós iremos a um lugar onde não tem hipocrisia, onde não tem inimizade, aonde, Senhor, a nossa carne nunca mais vai nos fazer pecar, porque a carne não vai subir neste lugar, ó Pai. O Senhor já tem preparado para nós um novo corpo, ó Pai. Um corpo de glória, Senhor Deus, aonde nunca mais a corrupção entrará no nosso ser. Para isso, Senhor, continua operando em nossas vidas através da sua palavra. Através, Senhor, do teu Santo Espírito, continua, Senhor, nos atraindo para mais perto de ti, ó Pai. Aleluia. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores. Aleluia. Fecha os teus olhos enquanto o Diego vai dedilhando o violão. Contemple então o seu lar, o meu lar, o céu. É isso que nós temos que contemplar. Olha essas ruas como que de ouro, que coisa mais linda. Olha essas mansões, esses lugares maravilhosos. Olha essa harmonia, aleluia. Esse rio da vida, que coisa maravilhosa. Essa cidade não precisa de luz, porque o Cordeiro é a sua luz. Um lugar de paz, de tranquilidade, um lugar de pessoas que buscam a satisfação é somente nesse lugar. Não é aqui na terra. Aqui podemos ter mansões, aqui podemos ter dinheiro, aqui podemos ter tudo e nunca seremos satisfeitos. Mas lá o Senhor colocará o ápice da nossa satisfação. Lá nós não precisaremos de nada, porque o Senhor já proveu tudo que nós precisamos. Corpo saudável, vida saudável, um ambiente saudável. Lá não tem nada disso, nada de desunião. Lá todo o povo é unido. Que coisa linda. Aleluia. Vislumbra essa cidade.
É esse lugar que Abraão vislumbrava quando ele dizia: sou peregrino nessa terra estranha. Eu estou aguardando a minha pátria. Aleluia. Estou aguardando o Senhor vir me buscar para levar para essa pátria. Glória a Deus. Amém? Sentai-vos por um minutinho. Oh, glória a Deus. Eu vou orar pelos irmãos que foram contribuir. Vamos ganhar tempo. Senhor, caso haja em nosso meio algum dos irmãos que vão contribuir com as suas primícias, que o Senhor nesta manhã venha abençoar. Venha agora, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, da sabedoria e santificar, Senhor, o que fica em nossas mãos. A maior parte fica em nossas mãos e nós precisamos de sabedoria para que o Senhor livre, para que nós não venhamos a gastar em farmácia. Tudo isso as nossas contribuições livra, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de gastar em farmácia. Livra de gastar, Senhor, com coisas indevidas. Livra-nos de cair, Senhor, nas lábias de pessoas que enganam. Tudo isso, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas têm o poder de fazer cercar e que o mal seja agora desfeito através das nossas contribuições em sinal de obediência à sua palavra, Senhor. Porque quem nos pede é o Senhor: trazei as vossas primícias à minha casa. E eu, da minha parte, Senhor, eu não preciso provar o Senhor, não preciso fazer prova do Senhor, porque eu sei quem o Senhor é na minha vida. E o Senhor disse essa frase: fazei prova de mim, para uma geração rebelde, para um povo que estava desviado da sua presença. O Senhor chegou ao cúmulo do absurdo em dizer para eles fazerem prova do Senhor, ó Pai. Mas eu não preciso fazer prova do Senhor coisa nenhuma. Eu sei quem o Senhor é na minha vida. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei aonde o Senhor me colocou. Eu sei o que o Senhor tem feito por mim. Tudo isso, Senhor, só é possível o Senhor fazer e não o homem. Eu te louvo e te agradeço por também, Senhor, desde os meus primeiros passos na fé até hoje, trazer as primícias diante da sua presença. Muito obrigado, ó Pai. E esses que têm o coração grato, que o Senhor receba como oferta digna, onde tem o nosso sangue, porque nós trabalhamos e trazemos diante do Senhor as primícias que o Senhor nos pede, e é santificado todo o nosso restante que fica em nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Se alguém for contribuir, dê um sinalzinho e vamos contribuir com alegria. Vamos dividir também nossas classes, começar pelo discipulado hoje, né? Ou também os pequenininhos. Vamos lá. Glória a Deus. Os adultos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel. Aleluia. Daniel, capítulo de número 1. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Deus seja louvado. Daniel capítulo 1. Vamos meditar. O pastor Fernando vai dar prosseguimento no outro domingo da aula sobre os reis. E hoje nós vamos falar um pouco da vida do profeta Daniel. Aleluia. Entendermos certas coisas onde o inimigo não desiste. O inimigo sempre vai querer fazer alguma coisa para nos fazer parar, para deixarmos de buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. A oração nunca é demais, né? Então, já que a gente vai partir agora para esse estudo, eu vou pedir ao irmão André para orar. Fica de pé e ore por nós, em nome de Jesus.
Nós vamos falar um pouco. Ontem minha esposa estava lá, você vai falar sobre Daniel? Eu falei, porque ela viu a Bíblia aberta, né? Que eu estava estudando um pouco sobre Daniel. Tem uma frase que diz, né? Tem as revistas de escola bíblica, isso é bom usar. Mas tem hora que Deus quer que use apenas a Bíblia, né? Então a melhor revista para a escola bíblica é a própria Bíblia, né? Então tem as revistas que têm as lições extraídas da Bíblia, mas tem dias que Deus fala, use a Bíblia somente e deixa a revistinha de lado. Então hoje nós vamos mergulhar um pouco, entender um pouco o panorama do livro do profeta Daniel. Muita gente, pouca gente entende a vida desse homem, e a gente vai vendo que esse homem ele recebeu muitas investidas de Satanás. Esse homem recebeu, né, uma investida quando ele foi colocado ali como governador, onde Satanás investiu usando pessoas, até mesmo usou a lei contra ele, e ele foi parar numa cova de leões. Depois Satanás também, quando Daniel, através da sua de manifestar o sonho no capítulo 2 do rei, foi constituído os amigos dele, Misael, Ananias e Azarias, nas províncias. Então eram cargos de destaque, pessoas que estavam subindo na vida, e o inimigo mais uma vez foi lá para tentar desmoralizá-los, aonde usou o próprio Nabucodonosor para jogar esses três em uma fornalha acesa 7 vezes. E Deus ali o livrou. Então, meu irmão e minha irmã, de tudo que nós vamos falar nesta manhã, tenha uma coisa em mente. Todos os sucessos que você tem conseguido, as suas conquistas, o inimigo vai investir ferozmente na sua vida e na minha vida de novo. E de novo, e de novo. Até mesmo ele vai usar a lei para tentar nos fazer parar. Mas nessa manhã nós vamos ver o segredo de Daniel, de Misael, de Ananias, de Azarias, aonde eles não pararam, e essa atitude de fé que eles tiveram trouxe para todo o reino um novo decreto. Agora todos adorem o Deus desses homens aqui, porque eles não desistiram em meio às atribulações que viveram. Aleluia. Então, o livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1, vamos ler a partir do versículo 1, que diz: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, que era o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, nesses 2 versículos, nós vemos o rei Nabucodonosor. Quem era esse homem? Era um imperador, era um líder que dominava todo o Oriente Médio. E agora ele está na sua crescente, conquistando os reinos, subjugando os reinos. Cada reino conquistado, ele subjugava e pegava os melhores soldados e colocava no seu aparato militar. Então ele foi ganhando força, foi conquistando os reinos. E aí ele chega em Jerusalém. E o motivo pelo qual ele chegou em Jerusalém está no segundo livro dos Reis. Vamos ler no segundo livro dos Reis, capítulo 17, o motivo pelo qual Deus entregou o povo dele nas mãos dos inimigos. Então, no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 17, na primeira parte vai nos falar a respeito da queda do lado norte de Israel e o motivo pelo qual caiu. E também, na sequência, vai falar a respeito da queda do povo do lado sul, que foi através da mão de Nabucodonosor. Então, o lado norte, no capítulo 17,
a partir do versículo de número 1, diz assim: no 12º ano do rei Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Ele fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes deles. Então, aqui, contudo, ele fez o que era mal, porém não tão mal quanto os outros fizeram. Mas essa malignidade, essa plantação de cada época, cerca de mais de 2 séculos, esses homens, em vez de plantar coisa boa, plantavam só coisa ruim. Essas pessoas, esses reis e os povos que eram liderados por esses reis, não faziam o que era reto. Aí no versículo 3 diz: contra ele subiu Salmanaser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Assíria, como dantes e fazia, como ele fazia de ano em ano. Por isso o rei da Assíria o encerrou em grilhões num cárcere, porque o rei da Assíria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. Assim era como que era vencido a guerra. E como que é vencido a guerra? A guerra nessa época, o exército cercava e deixava as pessoas não entrar e nem sair. Não deixava entrar alimento. Eles iam procurar onde era o aqueduto, cortava água, para não deixar ir água, para enfraquecer os soldados fortes. E aí, quando os soldados estavam mirrados, eles então entravam. Então demorou 3 anos para enfraquecer esse povo. Agora vamos trazer isso para a vida espiritual. Lá está eu e você tudo fortinho, né? Todo mundo fortinho espiritualmente falando. E aí a gente de repente já não busca a Deus como buscava. Aí as nossas ações diárias já não é como era antes, como um homem convertido. E o inimigo cercando. O inimigo vai colocando as coisas. E nós, bobão, vamos caindo. E ele vai cercando. Quando a gente vê, já deu 1 ano. E as pessoas, eu estou sendo abençoado. Olha, irmão, isso aí é uma falsa alegria. Mas as coisas estão dando certo, eu estou sendo próspero. Prosperidade, mas com as ações diárias na lata do lixo. Mas está tudo dando certo. E mal imagina que o diabo só cercando. Mas eu estou trabalhando, estou tendo saúde, está tudo prosperando, está tudo dando certo, mas com uma arrogância, não buscando mais a Deus, esquecendo da palavra dele. Era assim que estava essa sociedade. O inimigo só cercando. Quando foi ver, caíram, conforme diz o texto aqui. No versículo 6. No ano 9 de Oséias, rei da Assíria, tomou Samaria e transportou a Israel para a Assíria, e o fez habitar em Alá, junto a Abor, e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Por que isso aconteceu? No versículo 7. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram os outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas, postes ídolos em todos os altos e outeiros debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocar o Senhor a ira, e serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. Versículo 13. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei
que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas, porém não deram ouvidos. Eis que a fé vem pelo ouvir. Israel não dava mais ouvido aos profetas, não dava mais ouvido à palavra de Deus e se tornaram obstinados. Um povo de dura cerviz. Sabe o que é ser dura cerviz? Dura cerviz é a pessoa ser usada por Deus para falar e orientar, e a pessoa ser teimosa e ainda brigar ainda. E ainda falar, brigar, querer, não, eu estou na minha razão. E Deus está corrigindo. Não quero saber, eu estou na minha razão. Dura cerviz. Né? E não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança, olha aqui, a Santa Ceia. Rejeitaram os estatutos, a palavra, e também a aliança, Santa Ceia, que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos. Que coisa forte. Deus olhar para o povo dele e falar, essa que era a menina dos meus olhos, agora é um povo vão. Agora é um povo sem valor, é um povinho qualquer aí. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Olha no versículo 17. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se a práticas de adivinhações e criam em agouros. Venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e afastou de sua presença. E nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Agora no 19. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andou nos costumes dos reis de Israel, pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel, os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Quem é que expulsou o povo da presença de Deus? O próprio Deus. Aí a gente vem com aquela conversinha mole, né? Deus é amor. Não, Deus me ama, independente das minhas ações. Esse povo aqui é o povo escolhido, que saiu do Egito. Então, no capítulo 1 de Daniel, voltemos lá. No capítulo 1, no versículo 2, diz: O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus, e este os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então foi nesta época, nós estamos falando do ano 586 a.C. Nós já estamos em 2021, mais ou menos 2.500, 2.600 anos que isso aconteceu, esse fato que nós estamos estudando hoje. Foi levado toda a classe real, Joaquim, os nobres, os príncipes, os nobres, as pessoas, as famílias que tinham dinheiro, todas essas foram levadas para a Babilônia. Ficou então um povo na terra ainda. Dentre essa primeira leva estava um menino e também 3 coleguinhas. E esse menino era Daniel, que tinha lá, segundo a história, seus 15, 16 anos. Tinha a idade desse menino. Esse ocorrido, este fato, está relatado no 2º livro dos Reis, capítulo 24. Vamos ler. 2º livro dos Reis, capítulo 24, versículos 10 a seguir.
esse fato de quando Daniel foi levado. Segundo o livro dos Reis, capítulo 24, diz: naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Diga assim: subiram. Mais uma vez, subiram. Irmão, o inimigo sempre vai subir para nos alcançar. E quando nós pecamos, ele alcança. O inimigo nunca vai descer, porque quem está lá embaixo é ele. Mas ele sempre vai subir, porque o povo de Deus está sempre aqui em cima. Mas aí o povo de Deus começa a pecar, Deus permite o inimigo subir e alcançar. Como subiu, Nabucodonosor alcançou e entrou em Jerusalém. Versículo 11. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, a sua mãe, os seus servos, seus príncipes, seus oficiais e o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, os levou cativo. Versículo 13. Levou dali também os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, e segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou senão o povo da terra. Então, Daniel, neste meio, foi levado. Por que que o rei transportou os ferreiros? Os ferreiros eram aqueles que faziam as armas de guerra. Então o inimigo vai minando, vai tirando a capacitação de até mesmo obter arma de guerra. E isso nós trazemos para o lado espiritual, para nós, a nossa aplicação agora. O inimigo quer tirar de nós as armas e o forjar das armas, a construção das armas, e essas armas da nossa milícia, segundo diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. E o inimigo, assim como Nabucodonosor levou os ferreiros, o inimigo quer levar a nossa oração, o inimigo quer levar o tempo da leitura bíblica, o inimigo quer nos tirar daqui do culto, o inimigo quer nos tirar de reunir para adorar a Deus. Isso são armas que o inimigo quer roubar da igreja. E quando ele consegue, ele transporta tudo para o reino dele. E neste interim foi levado também Daniel. Daniel foi nessa primeira leva. Imagina você ser levado para um país diferente, linguagem diferente, cultura diferente. As pessoas que tiveram oportunidade, nem precisa ir fora do país, mas em determinada região do país você vê que a cultura já é diferente. Lá no sul, o falar é diferente, a cultura é diferente, a alimentação é diferente. Lá na Bahia, meu sogro vira e mexe vai lá, né? É tudo diferente. Já começa amanhã lá com café da manhã com cuscuz, com um negócio tudo diferente, né? É tudo diferente. E agora Daniel vai para uma cultura diferente, é levado para um povo diferente. E aí o que acontece? No versículo 5 do capítulo 1 de Daniel, vamos voltar lá. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração, ou a alimentação diária. Qual era? Das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, olha o destaque, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que está no versículo 6. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, a Misael de Meseque e de Azarias o de Abednego. Esses nomes que foram trocados é tudo deuses da Babilônia. De Daniel, Belsazar, Bel era o Deus. Quando você vai ler nos profetas, principalmente no profeta Jeremias, quando ele vai trazer a sentença contra a Babilônia, Jeremias fala, Bel está envergonhado.
Bel era o Deus, Beltsazar era o nome do que mudou, né? Bel cuida da minha vida. Mudaram até o nome, mas não mudaram a essência. Pode mudar o nosso nome, mas não podem mudar a nossa essência. Sadraque, Mesaque, Abednego, todos nomes de deuses da Babilônia. E agora o rei ordenou para o chefe dos eunucos para alimentarem, escolher os de boa aparência, escolher os mais inteligentes. Aqui é uma escolha das pessoas do mundo. Isso aqui a gente aplica sempre para os jovens. Não pense os nossos jovens que o mundo vai escolher eles porque são nossos filhos de crente. Olha a exigência, inteligência. Vai na escola, presta atenção na aula, traz eles para cá. Olha a aparência. Tem dente podre na boca? Não. É bonito? É. Tem boa aparência? Não tem muita beleza, mas tem boa aparência? Tem. Traz para cá. Instruídos. São educados? São. Não são respondões? Não. Respeitam? Respeito. Traz para cá. Essa é a exigência do mundo. E aí chega, às vezes, os nossos filhos, por falta de sabedoria nossa, às vezes, de corrigir, e chega lá com chicletão. Irmão, o mundo exige isso. Boa aparência, boa educação, bons alunos. Essa é a exigência do mundo. E você acha que as portas vão se abrir? Ah, porque são nossos filhos, eu só busco a Deus, né? E também, irmão, a palavra de Deus diz que as pessoas do mundo são mais espertas do que as pessoas de Deus. Porque elas estudam, elas vão à faculdade, elas vão em busca para aprender. E aí, não, nosso filho, só a fé vai valer para eles. Aí chega lá, nossos filhos vão ficar no caminhão, né, na cana, não, nada contra isso. Mas a gente, porque são nossos filhos, não vamos exigir muito, não. Irmãos, é a mesma coisa. Os nossos filhos, para ter bons cargos, eles têm que passar pela escola. Tem que passar pela faculdade. Até nós, que estamos aí, né, na meia-idade, indo adiante, até nós temos que aprender constantemente. Porque daqui a pouco isso aí tudo muda. Olha o país aí que está na Venezuela. Chegaram no Brasil pessoas estudadas, engenheiros, pessoas que eram juízes lá. Estão aqui trabalhando. Nada contra o trabalho, porque fui servente, faço serviço de servente, não tem problema. Mas estão essas pessoas que eram juízes, engenheiros, por conta de ter que sair do país, estão em outros trabalhos mais pesados. Homens, senhores de idade que não têm muita saúde, está lá, carregando lata de concreto, que outrora estavam lá nos ambientes, né? Comiam do bom e do melhor. Então, essa exigência é a exigência do mundo. Boa aparência, sem nenhum defeito, nobres, instruídos em sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Por isso nós, como pais e mães, exigimos dos nossos filhos o estudo. E nós, o papai, que nós às vezes não tem tempo, né? É para lá, é para cá, nós temos que aprender, porque Deus está falando nessa manhã, aprender a tirar um tempo nosso. Filha, como é que está seus estudos? Deixa eu ver o seu caderno aí. Como é que está aí? O que significa isso aqui? E se interessar. E levá-los eles. Porque o mundo exige isso. Esses meninos iriam ficar 3 anos comendo do bom, do melhor e só estudando. A cultura caldeia. Só que nessa cultura ia pegar toda a história. E essa cultura começou lá em Sinar. Quem era o fundador de lá? Nimrod. Lá no capítulo 10, capítulo 11 de Gênesis. Nimrod, o que trouxe a falsa religião e implantou. E eles iam aprender toda essa cultura. Os estudos. E aí o Daniel está vendo, porque na Babilônia, né, ali está todos os ídolos, toda a adoração de deuses. Assim como nós agradecemos a Deus pelo alimento e oramos ali, esse povo que lá estava agradecia aos ídolos e reverenciava aos ídolos. E Daniel está num país diferente, de cultura diferente, e vendo até então a cultura, ele está ali observando. Mas quando viu que chocava com a fé dele, opa,
Ô Misael, Ananias, Azarias, ó, vocês estão vendo aí, ó? E ó, os jovens estão comendo, ó, das finas iguarias. Mas você viu o que eles fazem antes de servir para nós? Eu vi, Daniel. Você viu? Eles oferecem aos ídolos. Eu não vou comer. Aos 4. Os 3. Eu também não. Então vamos chamar o chefe lá. Aí chamaram o chefe. Acompanha o texto. No versículo de número 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então esse firmemente eu não vou comer essa comida porque eu estou vendo que essa comida é oferecida aos ídolos. Se essa comida, embora a pessoa não queira servir a Deus, mas se não fosse oferecida aos ídolos, eu ia encher minha pança. Mas por conta de ser oferecida aos ídolos, eu não vou comer. É isso que Paulo ensina na igreja aos Coríntios. Se você for convidado por alguém que mexe com magia negra, te convidar para almoçar, né, porque você trabalha com a pessoa, te convidar para almoçar, você vai ao almoço, porque você é luz. Você não vai falar, não, essa pessoa, não vou nem, quero nem perto. Jesus estava lá, irmão. Nós somos cristãos ou não somos? Os sãos precisam de médico, sim ou não? Quem está são precisa de médico? E quem está doente precisa? Você é um médico, eu sou um médico para os doentes. Quando chegarmos lá e sentarmos à mesa, se essa pessoa falar, eu ofereço essa comida ao diabo, você já, muito obrigado pelo seu convite, mas infelizmente eu não posso comer. Por quê? Porque você ofereceu a uma entidade e eu sirvo ao Deus vivo. Agora, se a pessoa colocar à mesa o banquete e falar, vamos alimentar, e não fazer o oferecimento aos ídolos dele, você come e bebe. Porque é assim que Paulo ensina a igreja. Mas pastor, mas o homem não é da tal religião? É. Mas a mulher não é da tal religião? É. E você agora, por acaso, é um fariseu? Para querer se esquivar das pessoas? Se Deus te colocou lá, é porque Ele quer usar você para levar luz para aquela vida e levar uma palavra de vida eterna e plantar uma semente. Mas hoje em dia tem muita, não, porque aquela lá, esse povo, eu não quero nem misturar com essa pessoa. Irmão, quem sou eu e quem é você? E Jesus usou alguém e foi lá e misturou comigo e com você. Olha nós aqui agora. Aleluia. Então Daniel resolveu firmemente, ele ficou firme, irmão, no seu propósito. Da mesma coisa que eu era lá em Jerusalém, quando meus pais me levavam para a escola bíblica e para os cultos, eu sou aqui. Da mesma coisa que eu aprendi lá na palavra de Deus que isso aí é errado, aqui também é errado. E esse jovem resolveu firmemente não se contaminar. E pediu ao chefe dos eunucos que não deixasse ele contaminar-se com aquilo lá. Olha no versículo 9 o que aconteceu. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Aqui já está a primeira, logo a firmeza de Daniel, já vem logo a recompensa. Levante a tua mão direita ao céu. Logo na sua firmeza em não se contaminar, seu coração está convicto em Deus, logo na sequência já vem uma bênção. Deus é favorável à sua vida. Deus é favorável a você. Como aconteceu? Ora, concedeu Deus a Daniel a misericórdia. Vale a pena investir na santificação. Versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe. Então disse o Daniel ao cozinheiro-chefe. Isso aqui é importante. Ó. No versículo 7, diz aqui. Ou melhor, no versículo 3, ó, vamos ver quem era o chefe dos eunucos. Tem uma separação.
Disse o rei a Aspenas, chefe dos eunucos. No versículo 7, o Aspenas, chefe dos eunucos, trocou o nome deles. No versículo de número 11, Daniel não vai falar com o chefe dos eunucos. Daniel vai falar com o cozinheiro-chefe. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Por quê? Porque no versículo de número 10, o chefe dos eunucos, Aspenas, está dizendo: eu tenho medo. Se o rei Nabucodonosor vê vocês com aparência, eles vão me mandar decapitar. Daniel então volta à palavra, ele espera um tempo e não vai procurar o chefe dos eunucos, Aspenas. Ele vai procurar o cozinheiro-chefe. O que isso quer dizer? Deus deu sabedoria para quem procurar. Deus deu sabedoria para procurar as pessoas certas. Ele poderia muito bem: não, mas pelo amor de Deus, eu não posso comer isso aí. Eu sou um homem crente, eu sou um jovem crente. Não. Ele ficou, ó, sabedoria. Por quê? Resolveu firmemente. Quem resolve firmemente não contaminar tem sabedoria. E Deus vai falar: procura aquele ali. Não procura esse aqui não, esse aqui já falou, procura aquele outro ali. Até isso Deus nos dá. E lá foi ele com o cozinheiro-chefe. E o que ele disse? Versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, no versículo 12, peço-te os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou. Por que ele atendeu? O que é que diz no versículo 9, pastora Cleia? Então, aqui o chefe dos eunucos está no versículo 9. Aqui também Daniel está tendo misericórdia de Deus. Esse homem atendeu. Como é que esse homem desobedece uma ordem direta de um chefe que é ligado ao imperador? Como é que alguém desobedece uma ordem de um chefe que é ligado ao imperador? O chefe dos eunucos Aspenas falou: cozinheiro-chefe, dá dessas finas iguarias para esses meninos aí. Aí o Daniel chega no cozinheiro-chefe, ó, experimenta nós 10 dias. Num país diferente, numa terra diferente, num povo que era áspero, e o cozinheiro-chefe: tá bom, vou experimentar vocês. Sabe por que ele conseguiu isso? Porque ele plantou a santidade, resolveu firmemente não se contaminar. Quem resolve firmemente não se contaminar, irmão, até as pessoas rudes, ele ganha ali a confiança dessas pessoas, procura as pessoas certas, e aí no final, no versículo 15, no fim dos 10 dias, sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Versículo 16, com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Agora outro benefício por conta de uma plantação de santidade está no versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e os sonhos. Pergunta assim, por quê? Porque Daniel foi o primeiro. Eu não vou me contaminar, é vocês. Nós estamos junto contigo, Daniel. Nós estamos junto contigo. Vencido o tempo, versículo 18, vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou a eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael
e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano de Ciro. Agora aqui o texto diz, os achou 10 vezes mais sábios. Não mais sábio do que os meninos da época dele, 10 vezes mais sábios do que os magos, do que os encantadores, do que os doutores de todo o reino de Nabucodonosor. Irmãos, vamos prestar atenção. 4 jovenzinhos, 15, 16 anos, e está lá os sábios, os encantadores, os filósofos, as pessoas que sabiam do espaço sideral, os professores, os da medicina. Vamos perguntar aí, e começaram a perguntar sobre filosofia, Daniel dando um baile. Vamos perguntar aí sobre anatomia, e o Misael, Ananias e Azarias dando um baile. 10 vezes mais. Aqueles que eram jovenzinhos que plantaram santidade, dava aula para os sábios. Você pode aplaudir ao rei, aleluia. Ô glória! Aleluia. Davam aula para os sábios. Oh, aleluia. Então, por essa situação, lá no imperador Nabucodonosor colocava tudo no mesmo pacote. Sábios, macumbeiros, feiticeiros, encantadores, tudo para ele é tudo no mesmo pacote. E foi colocado nesse pacote também Daniel, porque sábio, pessoas inteligentes, tudo no mesmo pacote. Agora no capítulo 2, Deus já está honrando Daniel, já está honrando também os meninos. Agora no capítulo 2, Deus quer honrar mais. Deus fala, mas eu não estou satisfeito. Você viu o que eles fizeram? Imagina, né, um bate-papo lá. Deus e os anjos. Vocês viram o que eles fizeram? Eu não estou satisfeito em somente dar a eles a misericórdia, eles ter livre acesso. Olha que coisa interessante que Deus acaba de me revelar. A palavra deles diz que quando Adão pecou, a terra produziu abrolhos e espinhos. A terra, o ser humano é feito de terra. Esses abrolhos e espinhos não é simplesmente porque a gente pode desviar deles. Mas abrolhos e espinhos, nós, seres humanos, também produzimos quando estamos fora da presença de Deus. Agora, esses homens aqui da Babilônia, todos eles estavam fora da presença de Deus. Eles, então, produziam abrolhos e espinhos, sim ou não? A terra produzirá abrolhos e espinhos. Essa situação que Daniel, né, por ter essa dentro de si, eu quero agradar a Deus. Deus ficou tão lisonjeado com isso. Deus falou, eu não estou satisfeito em fazer eles apenas terem, nesses seres humanos que são feitos de terra, terem o favor deles. Isso aí também eu não estou muito satisfeito com isso. Eu quero honrar ele mais. Eu quero honrar eles mais. Já sei o que eu vou fazer. Olha só que coisa. Meu Deus. Já sei o que eu vou fazer. Vou visitar o imperador da época em sonho. E vou honrar Daniel e mais os 3 coleguinhas. Lá vai Deus, dá um sonho para Nabucodonosor, que está no capítulo 2. E esse homem está lá no seu palácio, rodeado por seguranças, guarda-costa, guarda real, guarda do portão, guarda do pátio, tudo que te aguarda, guarda secreto, ninguém chegava perto dele. Esse homem teve um sonho. O imperador mundial da época. E esse sonho, no capítulo 2, ele sonhou com uma grande estátua, terrível e espantosa. E ele está vendo aquela estátua grande, grande, imensa, de resplendor horrível. E ele vê que aquela estátua tem a cabeça dela de ouro. O braço e o peito ele está vendo de prata. Vai caindo os materiais na sua qualidade. O ventre e o quadril ele está olhando de bronze. As pernas de ferro. E os pés em parte de ferro e em parte de barro. Aquele homem acordou e perdeu o sono. E ficou perturbadíssimo. O que quer dizer isso? Entrem na minha presença todos os sábios
encantadores, todas as pessoas, porque eu quero, olha só o que diz aqui, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros e os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. A sala do trono ficou repleta. O rei vestiu seu aparato real, sentou no trono, encheu-se de feiticeiro, de mago, dos caldeus, daqueles que eram voltados à feitiçaria. E o rei lá com o cetro. Ouçam aqui vocês agora, o rei falando para eles. Diz ao rei, eu tive um sonho. Está no versículo 4. No versículo 3, dizendo, melhor dizendo. Eu tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Versículo 4. Os caldeus disseram ao rei aramaico, ó rei, vive eternamente. Sempre tem os puxa-saco, né? Vive eternamente, ó rei. Fala o sonho, e nós vamos dar a interpretação desse sonho, rei. Vamos lá, manda. O rei falou, não. Dessa vez vai ser diferente. Fala, rei. Eles prostraram. Rei, salve, rei. Dessa vez vai ser diferente. Como é que vai ser, rei? Dessa vez vocês vão falar o que eu sonhei e vocês vão interpretar o que eu sonhei. E agora, hein, irmão? Como é que é? Vocês vão falar o que eu sonhei e vocês vão interpretar aquilo que eu sonhei. Respondeu. Versículo de número 5. Respondeu, ou melhor, versículo 4. Os caldeus disseram ao rei aramaico. Salve ao rei, diz o sonho, versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Eles insistiram. Fala, rei, no versículo 7. Fala o sonho que nós vamos dar a interpretação, o rei, no versículo 8. Eu estou percebendo que vocês querem ganhar tempo, né? Porque eu estou resolvido a fazer isso com vocês. Versículo 8. Se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença. Aí no versículo 10 já vai os caldeus chorar, as pitangas. Os caldeus na presença do rei disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que fosse, tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Olha a resposta que eles deram. O homem já estava bravo, estava furioso. Aí eles falam, nem os reis mais poderosos do que tu pediram tal coisa. E aí o senhor quer que nós façamos isso? Não tem jeito. O rei ficou furioso, irmão. Ficou para lá de endemoniado. Versículo 12. Então o rei irou-se muito, enfureceu-se e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Agora incluiu Daniel no pacote. Agora eram os magos, os feiticeiros, agora está os sábios também incluindo o pacote. Faz uma varredura, pega todo esse povo, vão matar tudo. E Daniel está no meio lá. Saiu o decreto no versículo 13 e foram buscar. Versículo 14, Daniel falou e prudentemente a Arioque. Daniel procurou o chefe da guarda, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Versículo 15, disse Arioque, o encarregado do rei. Daniel falou, por que é tão severo esse mandato? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Versículo 16, olha só a coragem desse menino. Foi Daniel ter com o rei. Arioque, introduze-me na presença do rei. Para quê? Eu vou lá falar com ele. E lhe pediu designasse um tempo
e ele revelaria ao rei a interpretação. E aí, irmão? E aí, irmã? Tem que estar assim com Deus ou não tem? Tem que estar tete a tete com Deus ou não tem? Ó rei, aqui eu sou Daniel, sou dos exilados. O senhor me dá um tempinho que eu vou revelar para o senhor o sonho. O senhor vai revelar, você vai, o rei sentado, tá, você vai revelar, menino, o que eu sonhei e você vai dar a interpretação. Vou. Pode ficar sossegado. Não precisa mandar matar ninguém. Aguenta uns dias aí. Olha só o que Daniel fez. Versículo 17, aqui está o segredo. Então Daniel foi para casa e fez saber ao caso. Vê se o texto está escrito assim, ó. E fez saber esse caso aos fofoqueiros. Está escrito aí? E fez saber o caso às pessoas que não oram, que não buscam a Deus. É isso que está escrito? E fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com os restos dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite. Daniel bendisse ao Deus do céu. Daniel pediu um tempo e na mesma noite ele chegou, saiu da presença do rei lá. Oh, meus amigos de oração, oh glória. Vamos buscar a Deus aí, porque a coisa azedou para o nosso lado agora. Vamos buscar a Deus, eu falei que ia revelar. Vamos clamar a Deus agora. Na mesma noite, Daniel dormindo, o mesmo sonho que o rei teve, Daniel também teve. Quem pode glorificar ao rei? Aleluia. Daniel bendisse ao Deus Todo-Poderoso. Chegou diante do rei. Manda colocar eu na presença do rei. Agora vamos ver essa cena. Na presença do rei, para chegar ao salão do trono, irmão, primeiro Daniel está indo lá. Passa pela guarda de fora. E lá está o menino. Passa pela guarda da porta. E lá vai o menino. Revistado. Erga aí. Porque ninguém vai chegar diante do rei assim. Imagina, você vai até se você for lá, quero falar com o presidente Jair Bolsonaro. Já tem lá um negócio para ver se você está armado, se não está armado. Irmão, ninguém chega lá, quero falar. Guarda real, guarda oculta, guarda pessoal, ministros e a sala repleta, os conselheiros. E lá está o menino andando. E chega o rei sentado. Daniel numa distância. E o rei. Vamos para o texto. Versículo 25. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos de cativo de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Versículo 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a interpretação? Versículo 27. Daniel podia falar assim, né? Posso. Mas olha o que ele fala no 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o pode revelar ao rei. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. Eu não posso nada, ó rei, mas o meu Deus pode tudo. Rei, esses homens aqui não podem nada, mas o nosso Deus, o meu Deus, pode tudo. E revela mistérios. Aleluia. Revela. Pois ele fez saber ao rei, olha só. Fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. Repita após mim. Últimos dias. O teu sonho e as visões da sua cabeça quando estavas no seu leito são essas. Eita! Aí o Daniel, estando tu deitado, você colocou a cabeça lá no seu travesseiro, imagina, sua pena de ganso, travesseiro bom, sua cama de 2 andares, sei lá, relaxado, e começou a passar pensamentos sobre a sua cabeça. Como passa também nas nossas. O que há de ser no dia de amanhã? Só que ele com um peso maior, porque ele era um pelador da época. A gente já fica pensando,
O que há de ser? O que há de ser das minhas finanças? O que há de ser dos meus filhos, dos meus filhos? O que há de ser, né, para quem já tem netinho, igual esse casal já ganhou uma netinha, um netinho, o que há de ser da vida dele? Né? Agora o imperador, o que há de ser do futuro desse império? E ele pensando e pensando, e de repente pensou para lá, pensou para cá e cochilou, dormiu. E Deus visitou ele em sonho e revelou para ele o que há de ser. O que há de ser. O Daniel está lá revelando para ele. No versículo 29. Estando tu, ó rei, no seu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. O que há em nós, irmãos, esses pensamentos, o que há de ser, isso é para povo ímpio, povo longe de Deus. Nós já sabemos o que há de ser. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós e nossa casa serão salvos. Isso que há de ser. Então não fica pensando, esgotando, pensar, o que vai acontecer? Jesus sabe de todas as coisas. E esse homem, o que há de ser depois do meu reino? E no versículo 30, olha a humildade, irmãos. A humildade vai na frente da honra. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da sua mente. Rei, eu não sou melhor que ninguém aqui não. Os seus sábios, os seus magos, aí alguns são muito melhores do que eu. Eu não sou melhor do que ninguém não. Eu sou apenas um servo usado nas mãos do Deus Altíssimo. Oh, glória! Aleluia! E essa humildade que foi na frente da honra, vai trazer lá no final honra para esse menino. A humildade vai na frente da honra. O que acontece? Versículo 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Versículo 32. A cabeça era de ouro fino, ouro puríssimo. O peito e os braços era de prata. O ventre e os quadris era de bronze. As pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de bronze. Quando o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. O rei nessa hora, já que estava desprezando o menino, já. O rei que estava só aqui, já, a hora que o menino começou a falar, o rei já levantou do trono. E ouvindo. E quieto. Os ministros. Todo mundo, a atenção era no menino. Por que a atenção era no menino? Porque o menino tinha a presença do Deus Todo-Poderoso. A atenção tudo no menino. Nós vamos dar a interpretação para ti, ó rei. E o rei ouvindo. Versículo 37. Tu, ó rei de reis. Pode ver aqui que rei de reis em letra minúscula. A quem Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória. Quem conferiu não foi o Senhor que fez as suas conquistas, foi Deus que deixou, que permitiu que chegasse isso na sua mão. Todas as vitórias que eu e você conquistamos não é por nossa inteligência, por força do nosso braço. É Deus que fez chegar em nossa mão. Tudo que nós temos não é por conta que nós trabalhamos excessivamente. É Deus que nos deu saúde e fez chegar em nossas mãos. É Deus quem faz. Versículo 38. E cujas mãos foram entregues os filhos dos homens,
onde quer que eles habitem, e os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és o cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro. Pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos, que são os dedos dos pés, eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra parte o reino será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Versículo 44. Esse aqui eu amo essa passagem. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Glória a Deus. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, desceu do pedestal com seu cajado, aparato real, e aos pés do menino. Você pode aplaudir ao rei, aleluia. Oh, glória. Se inclinou aos pés daquele menino. E o que mais aconteceu? Olha o que Nabucodonosor fez. Se inclinou, se prostrou com o rosto em terra perante Daniel e ordenou que se fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Eu imagino que nessa hora Daniel se sentiu muito, porque ele não é Deus. Nabucodonosor honrou Daniel como se fosse um Deus. Daniel não tinha nem como falar nada. Menino, fizeram oferta de manjares para ele. Aí no versículo de número 47, disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Você acha que Daniel esqueceu dos amiguinhos de oração? Versículo 49. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. A partir daquele momento, irmãos, o que Deus revelou para esse menino foram coisas que passam eras e chegam nos nossos dias e avançam para os nossos dias. Quando Daniel revela aquele sonho, o Nabucodonosor agora entende. Agora entendi. Depois de mim vai se levantar outros impérios. O cabeça de ouro, o Império Babilônico, que Nabucodonosor era o primeiro, o cabeça. Depois dele, depois do que o império dele foi derrotado, o braço e peito de prata, é o Império Medo-Persa, que derrotou o Império Babilônico. Depois veio o Império Grego, que derrotou o Império Medo-Persa. Tudo relatado no livro de Daniel, nos capítulos mais à frente. Depois que Alexandre o Grande conquistou, nós que passamos pela escola, aprendemos sobre o período do helenismo. O que era o helenismo na história? Na verdade, eu passei por essa aula, raramente eu lembro, porque eu era muito bagunceiro. É até vergonha falar, né? Não prestava atenção, era igual o Rony. Eu acho que era pior que o Rony. Ficava lá no canto, o professor dando aula e eu lá, não estava nem aí. E eu ouvia, falava helenismo. Aí gravou, aí quando eu fui estudar sobre isso, eu falei, como a gente perde tempo, né? Devia ter aprendido na escola já antes, né?
helenismo. Isso era terrível, hein? O helenismo. O helenismo é assim, quando o Império Grego conquistava a nação, ele trazia a cultura grega. E nessa cultura grega vinha a língua grega. Era como se fosse o Brasil conquistar a Argentina, para de falar todo mundo argentino, vai falar todo mundo português do Brasil. Era isso que é o helenismo. Trazia a cultura grega, trazia os povos da Grécia para ficar no país, para ensinar, os professores ensinar. Não, você não vai falar mais agora medo persa, vai falar grego agora. Então, naqueles tempos, olha o trabalhar de Deus, irmão, onde vai parar, irmão Val. Naquele tempo, Deus permitiu que se falasse grego em todo o império. Quando o Império Romano conquistou o Império Grego, todo mundo falava grego e agora entrou o latim também, porque Roma fala latim. E a cultura se manteve a mesma, a cultura grega. Quando você vê as construções antigas, né, aquelas casas diferentes, era tudo cultura grega. Quando você lê na Bíblia baldaquinos é o tipo de um pilar que tem a sua beleza enfeitando. Quem já viu isto? Né, aqueles enfeites no pilar, né, rodapé, tudo bonito, isso chama baldaquino, isso é cultura grega. Então, quando conquistou-se o Império de Roma conquistou a Grécia, o Império Grego, estabeleceu-se então o Império Romano, Roma permitiu que continuasse a cultura grega. Neste momento, vem debaixo do Império Romano o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele é essa pedrinha. A pedrinha veio pequena do céu, já veio batendo no pé da estátua. Essa pedrinha pequena foi parar lá no ventre da nossa irmã Maria. Oh, glória! E saiu do ventre, pregou o evangelho. Os discípulos saíram pregar o evangelho. Um jovem chamado Saulo está ali perseguindo agora os evangelhos. E agora Saulo na perseguição indo para a Síria, Damasco, onde esse povo está, a Síria que hoje despovoou, está um caos lá. E Paulo indo lá perseguir os cristãos, o Senhor aparece. Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor aparece agora não como uma pedrinha, mas o Senhor aparece ressurreto e uma luz brilhou. Enquanto Saulo estava perseguindo, não tinha como ele ver o Senhor, porque ele ainda estava num ato de pecaminosidade. Então ele ficou cego por 3 dias ali, até que foi um homem lá, enviado por Deus, orou por ele, caiu as escamas dos olhos. E agora esse homem, Deus muda o nome dele para Paulo. E ele vai pregar em todo aquele Oriente Médio, na Grécia, em Éfeso, na atual Turquia. E o que é que se falava? Qual é a língua que se falava? A língua grega. Difundiu-se o evangelho por todo aquele mundo. Por quê? Porque todos falavam grego. O grego clássico e o grego koiné. Aí os 70 pega a tradução hebraica do Antigo Testamento, mais um ponto de aramaico, pega a tradução grega, traz para o latim. E do latim, João Ferreira de Almeida pega e traz para o português. E aqui está a nossa Bíblia, em nossas mãos. E vamos valorizar o que temos. São mais de 6.000 línguas e dialetos que existem no mundo. E a Bíblia já estava traduzida, na época que eu estava estudando sobre isso, em mais de 2.793 línguas e dialetos. Só na África tem o mameluco, tem a língua africana, ali os dialetos, e já estavam sendo traduzidos. E nós temos aqui um compêndio de um exemplar que passa por gerações e chegou em nossas mãos. Não deixe a sua Bíblia empoeirar-se. Leia diariamente. Medite diariamente, porque só esta palavra tem o Deus dela, que é o nosso Deus, que é o alimento. Nem só de pão o homem vive. Você não vive de pão, de café, de leite, de arroz, de feijão, de suco, de beterraba, de salada, mas você vive, além disso, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tu és o cabeça de ouro.
Depois de ti se levantará um inferior ao teu. Notem que vai regredindo, regredindo. O que isso quer dizer? A regressão, o lado espiritual da Babilônia, ia cair tanto, mas tanto, ia juntar tantos deuses, tantas culturas, tantas coisas, que isso vai regredindo. E vai parar nos pés. Parte de barro, parte de ferro. Regrediu muito. Hoje tem tantas religiões. Hoje tem tantos ensinamentos. Hoje até dentro das igrejas evangélicas, pasmem os senhores e as senhoras, tem ensinamentos errados. Pessoas que ensinam, vamos colocar Deus na parede porque Ele é obrigado a dar. Quem é um homem? Quem é o ser humano para exigir alguma coisa de Deus? Nós não somos nada. Hoje, em tantas igrejas, irmãos, entrou agora as palestras de autoajuda. A Bíblia, já para eles, já não tem, né, o poder de penetração e de convencimento e conversão do pecado, da justiça e do juízo. Agora já quer palavras de alto efeito. Palavras que você vai ser bom, que você é mais que vencedor, isso a Bíblia já diz. Mas eu só me torno mais que vencedor, e você só se torna mais que vencedor, desde que esta palavra entre em nosso coração e nos convença e nos converta verdadeiramente. Aí nós somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Hoje, irmãos, está uma situação calamitosa. É por isso que Paulo diz para Timóteo, pregue a palavra, pregue, insista, revele, traga a revelação, traz a orientação ao povo, para que esse povo não seja levado por ventos de doutrinas. E está dizendo, nos últimos dias, o povo ouvirá instruções demoníacas. Pastores que estão ministrando possuídos por espíritos malignos, para trazer ao povo o engano, o auto-engano. Mas sabe o que eu louvo a Deus, irmãos? Que chega um momento na vida dos sedentos que isso aí satura, que não dá mais, não dá mais. O que preciso do que está escrito, há de ser nos últimos dias que enviarei uma fome e uma sede na terra. Mas não é fome de comida, de pão, e nem sede de água, de bebida, mas é fome e sede da verdadeira palavra. Você tem ainda, você tem essa fome, essa sede. Então, desde Nabucodonosor, desde esse capítulo 2 para cá, até os dias de hoje, até esse, a gente tem a mente de Cristo, até essa que está o marido e a mulher namorando agora, acabou de fecundar o óvulo. Já está um ser humano no ventre. Até esse. E o que vai nascer ainda. Estamos todos debaixo desse império. Isso é a bússola do cristão. Deus está dizendo, vocês não estão perdidos aí não. Vocês têm a bússola. Se perguntarem a vocês, quando vai ser a sua volta, Senhor? Como perguntaram em Mateus 24, Senhor, quando é que vai se dar a sua vinda novamente aqui? E o Senhor Jesus já deixou toda a bússola. Fala-se também o Senhor Jesus dizendo sobre Daniel. Quem lê Daniel entenda, ele diz lá. Haverá guerras, rumores, haverá pestes, o amor se esfriará. E para vocês que meditam na minha palavra e vêm numa escola bíblica como essa, veja os tempos proféticos, que eu já deixei revelado na minha palavra para vocês. O Império Babilônico, 586, caiu. O Império Medo-Persa já caiu. Quem são os persas? O povo iraniano já não domina de ponta a ponta. Já caiu. O Império Grego, a Grécia, o que é a Grécia hoje? Ficou só a cultura. Não muitos anos atrás a gente viu nos repórteres, nos noticiários, a Grécia está quebrada. Gastou muito internamente, quanto se gasta mais do que produz, quebra. O que tem da Grécia hoje? Só a cultura.
Depois vem o Império Romano, a força do Império Romano, a fúria, as legiões romanas. Legião era composto um número de mais de 100 soldados romanos. É uma legião que formava uma legião romana, mas para lá de 100 soldados. Cadê essa força hoje? Não tem. Mas a palavra diz que nós estamos ainda nos pés, que é a continuação do ferro. Só que agora misturou um barro de lodo no meio. Nós estamos debaixo do Império Romano, que tem força política. O Império Romano ainda existe, nós estamos debaixo. Tem força política. E esse barro misturado, o que quer dizer isso? Isso é a fragilidade dos impérios que nós estamos vivendo hoje. Os 10 dedos da estátua simbolizam esses blocos que nós temos hoje, os blocos econômicos, que estão divididos por países. Desde uns anos atrás, a palavra democracia nunca foi tão falada como nos dias de hoje. Vocês perceberam isso? Democracia, democracia, democracia. E já faz alguns anos que a democracia invadiu o Oriente Médio. Quais foram os presidentes que caíram? Ou os líderes que caíram? Hosni Mubarak, líder do Egito. Depois da Arábia Saudita. Para alguns vão se lembrar, foram chamada Primavera Árabe, onde o povo se revoltou contra esses líderes e destituíram eles. A Síria, Damasco, o líder Bashar al-Assad, sustentado pela Rússia. O que tem na Síria hoje? Se você falar, tiver um convite, vamos fazer um tour pelo Oriente Médio e vamos na Síria. Aí você vai ver, bom, se for a Síria do passado, que tinha coisas bonitas de se ver, eu até vou. Agora você vai pegar hoje, deixa eu pesquisar sobre a Síria. Está um caos lá, irmãos. Está um caos. E a democracia invadindo esses países. Por quê? Porque nos próximos estudos, depois do pastor Fernando, que a gente vai falar entre Daniel e Apocalipse, a democracia vai eleger o anticristo. É a democracia que vai eleger o anticristo. É o povo que quer alguém que resolva alguma coisa. É o povo que quer alguém que faça trazer um tempo de paz, um tempo bom nessa terra. E este homem é o anticristo que Deus revelou a Daniel. Daniel ficou tão entusiasmado com o que ele recebeu, que ele não se contentou. Eu quero buscar mais de Deus, para Deus me revelar mais. Aí Deus revela o mesmo sonho para ele agora no capítulo 7, de uma maneira diferente. Lá Deus fala do anticristo. No capítulo 8, Deus fala do anticristo. No capítulo 9, Deus fala das 70 semanas. No capítulo 10, 11 e 12, é o mesmo pacote, 10, 11 e 12. Deus fala das guerras, Egito, Síria, Jerusalém, tudo aquilo lá. Tudo já profetizado antes de acontecer. Então, nós temos que prestar atenção, porque nós não estamos só. O Senhor já deixou determinado para nós as coisas que vão acontecer. Tudo na palavra. Amém? Por hoje está bom. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Já são 10h31. Oh, Deus excelso. Deus maravilhoso. Ô Mariana, seu esposo orou para começar. Ore para encerrar agora esse momento, em nome de Jesus. Que fique gravado essas palavras no nosso coração.
Amém. Glória a Deus. Podeis assentar? Vamos ter versículos hoje? Então vamos ouvir os nossos pequeninos. Olá, meu nome é Isabela, sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa!